Você pega o trem azul, o sol na cabeça. Em 1972, o Milton Nascimento já tinha mostrado toda a sua genialidade para o mundo com o álbum Clube da Esquina, que é o momento mais importante da sua carreira. Mas no ano seguinte, com a produção do seu novo disco, ele enfrentaria um grande desafio e teria que se superar como artista e lançaria o álbum mais experimental da sua carreira. Talvez seja o disco mais denso lançado naquele período de ditadura militar. Nessa semana que o Brasil assistiu perplexo aquele incêndio pavoroso que aconteceu no Museu Nacional do Rio de Janeiro, a gente segue aqui nesse canal fazendo a nossa parte e valorizando a cultura do nosso país. Hoje a gente vai falar de mais um clássico da história da música popular brasileira que não merece nunca, não pode nunca ser esquecido, ser apagado. O disco Milagre dos Peixes, do Milton Nascimento, de 1973. Eu sou o Zé. Eu sou o Gui. E essa é a nossa Vinilteca. Pela salão colorido, de crianças coloridas, de um gênio televisor. E no andor de nossos novos santos, o sinal de velhos tempos, morte, morte. Antes de começar esse vídeo, já sabe, né? Deixa o like, que isso é muito importante pra gente, e se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo da Vinilteca e ativa as notificações, porque assim você é avisado de tudo, não perde nada que a gente postar aqui no canal. Sempre foi muito difícil até para os críticos musicais definirem as sonoridades dos discos do Milton como uma coisa só, principalmente os discos lançados entre 67 e 78. Todos tinham uma característica muito particular, né, que tornou esses discos ali emblemáticos e super interessantes. O Milton, ele não se apegava a nenhum gênero musical específico, né? Era tudo, todos os discos tinham uma grande mistura musical ali. Mas nenhum desses trabalhos superaria o status de obra-prima do disco lançado em 73. O Milton era um artista muito perfeccionista, ele trabalhava duro para que cada coisa ficasse no seu lugar, para que cada arranjo combinasse direitinho com a música. E as sessões de gravação eram sempre uma reunião entre amigos, né? Às vezes até chegava um cara que era muito amigo dele e ele acabava chamando para tocar no disco. O Milton sempre gostou de trabalhar junto com os amigos. Ele tinha vários colaboradores, né, que passaram por todos esses discos aí, mas os mais tradicionais sempre foram Fernando Brant, Márcio Borges e o Ronaldo Bastos. E o Milton tinha uma técnica de trabalho com eles, assim. Ele fazia primeiro as melodias, né, e depois ele apresentava essas melodias para os caras e ele dava para cada um algumas, né, que ele mesmo escolhia, e eles faziam as letras. E eles nunca questionaram o Milton do porquê que essa música vai para esse, essa música vai para aquele, porque eles sempre confiaram muito nas escolhas do Milton, e até o Márcio Borges diz que era impressionante, porque o Milton sempre teve um tino, uma sensibilidade muito forte para distribuir essas canções aí, porque geralmente eram canções que eles gostavam muito de se trabalhar, porque ó, acredito que não deva ter coisa pior do que você ter que trabalhar em cima de uma música que você não gostou, uma música que você não tem afinidade, né? E a escolha do Milton sempre era certeira. Tava tudo pronto para começarem as gravações do disco, que contaria com 11 faixas, sendo que 5 seriam instrumentais, porque o Milton queria trabalhar esse experimentalismo nas músicas, e 6 seriam com letras. Todos os discos do Milton lançados durante o regime militar tinham um teor político, mas não eram nada muito explícito. Ele não incentivava, por exemplo, as pessoas a pegarem armas e atacarem os militares. Eles expressavam o descontentamento do Milton com tudo que estava acontecendo no Brasil e no mundo. Era tudo muito subjetivo nas letras. Sim, com certeza. E como aqueles tempos eram de ditadura militar, havia censura. E as músicas precisavam passar pelo crivo dos censores. E foi aí que veio uma surpresa muito desagradável para o Milton. Das 6 músicas com letra que ele mandou, 3 foram censuradas quase que completamente. As músicas que foram proibidas pela censura foram Hoje é Dia de El Rei, do Márcio Borges, Escravos de Jó, do Fernando Brant, e Cadê, que foi escrita pelo cineasta Rui Guerra. O Milton ficou muito decepcionado, ele ficou muito arrasado num primeiro momento com isso que aconteceu, porque o disco estava pronto, né? Ele já estava com a ideia, o cara
fica meses trabalhando ali, concepção do disco, onde cada faixa vai estar. Então, para ele, foi bem traumático num primeiro momento. Naquele ano de 1973, o Milton era contratado da gravadora Odeon, onde ele tinha carta branca. Afinal, ele tinha lançado o Clube da Esquina em 72, né? Um disco que ficou famoso no mundo inteiro, vendeu bastante. Então, eles sabiam que o Milton não era qualquer artista, né? Ele vinha ali numa sequência de muitos acertos. Tanto que a gente já contou aqui no vídeo que a gente fez sobre o Clube da Esquina, que a gravadora nem queria a participação do Lô Borges, e o Milton até ameaçou sair da gravadora. Eles deixaram acontecer e o Milton estava completamente certo, porque o disco foi um sucesso. Então, a gravadora sugeriu pro Milton cancelar o projeto, pensar numa outra coisa. O Milton ficou muito puto com essa proposta e pensou: eu não vou cancelar o projeto de jeito nenhum, eu vou fazer exatamente o contrário. Eu vou gravar essas músicas de qualquer jeito. Eu vou colocar nela as emoções das letras que foram censuradas. E foi exatamente isso que ele fez. Filho meu, o Milton tinha um repertório gigante de modulações que ele podia fazer com a voz para provocar essas emoções, para dar intenções, coisas que ele já usava nos outros discos em menor quantidade. Dessa vez o Milton transformou a sua voz num instrumento. Então todas as emoções estavam presentes nessas músicas. As emoções de dor, de sofrimento, as emoções que deixavam bem claro qual era aquele período conturbado que o Brasil estava vivendo. Aquela sonoridade belíssima das músicas se somavam frases, berros, ecos. Tinham algumas frases soltas, muito emblemáticas no meio das músicas, que só tendo muito bom ouvido ali para você perceber, e tudo foi construindo aquela atmosfera de angústia. Ou seja, o disco acabou se tornando mais subversivo ainda. Muito mais subversivo do que se ele tivesse as letras que foram censuradas. A gente tem que destacar aqui um depoimento que o Fernando Brant deu para a Folha de São Paulo poucos dias antes do lançamento do disco. Ele disse o seguinte: uma abertura nova, algo para assustar os desavisados e arrepiar a pele. O disco é uma atitude de revolta e de entrega. Milton está nesse disco como uma criança agressiva. Foi construído ali a partir daquelas limitações que eles tiveram, uma obra-prima da música popular brasileira, de repente o disco mais subversivo que a gente teve naquela época, onde você só ouvia alguns sons, principalmente a voz do Milton ditando todas as emoções necessárias. eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Ninguém segura a juventude do Brasil. Entre os anos de 69 e 73, o Brasil viveu um período chamado de milagre econômico durante o governo do General Médici. Esse termo milagre vem porque a economia brasileira cresceu de forma excepcional e muito rápida. Isso acabou gerando um aumento no PIB, né, um crescimento maior da indústria e, consequentemente, uma geração de empregos. Só que a partir de 1974 isso começou a cair por terra. Aconteceu a grande crise do petróleo que afetou o mercado internacional e, consequentemente, a economia brasileira. E aquela ideia de milagre começou a ser questionada, porque para financiar isso tudo, o governo brasileiro tinha feito muitos empréstimos internacionais, o que acabou aumentando ainda mais a dívida externa brasileira, que começou a gerar maiores índices de inflação, que chegavam a 15%, 20%. Isso também acabou gerando uma concentração de renda nas mãos de quem já era rico. A renda não foi distribuída de forma igual para todo mundo, e isso acabou gerando uma desigualdade social
musical no país. Esse milagre econômico, então, foi uma grande ilusão. A gente passou durante muitos anos sofrendo as consequências disso aí, né? Os anos 80 foram exatamente caóticos para a economia brasileira por causa de tudo isso que aconteceu nesse dito milagre econômico que não deu certo. E o Milton, como se tivesse previsto isso tudo, deu o nome pro disco de Milagre dos Peixes, fazendo uma referência a esse milagre econômico que era só uma fachada. E também o milagre dos peixes em si fazia referência ao milagre de Jesus Cristo, né? A multiplicação dos pães e peixes. Agora é a hora da gente mostrar, acho que a capa mais emblemática, a capa mais genial que a gente já mostrou nesse canal aí. Se a gente for equiparar, a gente pode só equiparar, sei lá, com o Sgt. Pepper's dos Beatles, que a gente já mostrou, já falou dele, e o próprio Clube da Esquina. A capa do Milagre dos Peixes é uma obra-prima. Aqui a gente tem a capa fechada, né, que não diz muita coisa. Aqui tem Milagre dos Peixes, Milton Nascimento. Mas quando você abre, não sei se acho que vai ser até difícil da gente mostrar, a capa se transforma num pôster. Olha só. Um pôster do Milton Nascimento. Essa foto aqui é dele, quando ele era criança. Olha só, vestido de marinheiro, né? Aqui do outro lado, a gente tem uma mão segurando um bebê. Abre aqui, segura aqui desse lado, Gui. Olha só como é grande essa capa pôster aqui. Ela tem mais ou menos uns 90 centímetros. É impressionante isso aqui. Isso aqui nunca tinha sido visto na indústria musical do Brasil. Uma capa que virava um pôster desse tamanho. E aí dentro vinham os encartes, né? E os discos. Esse aqui é o disco, né? Vinha lá do A e lá do B. E também vinha um compacto com as músicas que não couberam no disco. Olha só, o compacto tem mais 3 músicas. E o mais interessante disso tudo são exatamente os encartes. São vários encartes coloridos, vermelho, laranja, amarelo, verde e o azul. E aqui tem toda a ficha técnica do disco. Foram cerca de 42 músicos que participaram das gravações do Milagre dos Peixes. Então o Milton colocou aqui na ficha técnica a relação de todos os músicos que participaram em cada música. As músicas que foram censuradas, na ficha técnica, tá dizendo lá, letra de fulano, letra de Rui Guerra, letra de Fernando Brant. Ou seja, a pessoa comprava o disco, ouvia a música que era só instrumental, mas ela sabia que ali tinha uma letra. O Milton fez questão de deixar isso claro. A letra tinha sido censurada, então por isso que ela não estava ali. O disco Milagre dos Peixes tem a ficha técnica mais extensa dos discos de música brasileira até então. Vendo a capa do disco assim, você consegue ter uma ideia, né, do quanto que deve ter ficado cara a produção desse disco para a gravadora Odeon. Só que o Milton Miranda, que era o diretor da gravadora, adorava o Milton. Sabia a importância de ter aquele artista no cast da gravadora, então apoiava as loucuras dele. Quando o Milton decidiu gravar o disco mesmo assim, só com os vocalizes e tal, ele deu total apoio, ele confiava no trabalho do Milton. Essa história de fazer a capa bem caprichada, diferente, era um poderoso elemento de venda que as gravadoras usavam para chamar a atenção, né, do público para seus lançamentos. Muitas gravadoras faziam isso, e principalmente a gravadora Odeon. A produção do disco Milagre dos Peixes contou com uma variedade enorme de instrumentos musicais, além dos efeitos sonoros produzidos com a própria voz do Milton Nascimento, que além de cantar também tocou violão e piano em algumas faixas. A produção do disco ficou por conta do maestro Lindolfo Gaia, e o Milton convidou uma legião de músicos para gravar esse disco com ele. O Wagner Tiso se dividiu entre o piano elétrico, o piano acústico e o órgão. O Novelli ficou por conta do baixo e também tocou piano em uma outra faixa, e ajudou o time de percussão, formado por Paulinho Batera, Naná Vasconcelos e Robertinho Silva. O Nelson Ângelo tocou violão, viola e guitarra. O Paulo Moura e o Nivaldo Ornelas tocaram sax. Nas vozes, além do Milton, ainda teve a participação da Clementina de Jesus, o Sirlan, que também participou da música Hoje é Dia de El Rei, e o Nico Borges, que era o irmão pequenininho do Márcio e do Lô Borges, na música Pablo.
Na lista que a revista Rolling Stone fez dos melhores discos brasileiros de todos os tempos, o LP Milagre dos Peixes entrou no 73º lugar. A crítica adorou o novo disco do Milton Nascimento, ficou mais ainda impressionada com a sonoridade. Teve crítico que chegou a definir que a música do Milton era formada por um triângulo musical: a música mineira, a música latino-americana e a música afro. A crítica também ficou chocada de como que o Milton imprimiu nas músicas aquele conteúdo emocional tão forte, sem o auxílio das palavras. Teve gente que chegou a dizer que o verdadeiro milagre quem fez foi o Milton nesse disco de 1973. O disco Milagre dos Peixes é um daqueles que você não se apaixona na primeira ouvida. Eu lembro que quando eu ouvi a primeira vez, eu achei um disco bem esquisito, um disco estranho. Na verdade, aquela sonoridade estava me incomodando. É uma sonoridade meio sufocante, assim, né? Eu recomendo muito que, se você nunca ouviu, pare para ouvir 2, 3 vezes o Milagre dos Peixes, porque tenho certeza que você vai encontrar toda essa riqueza musical aí que eu encontrei também, que o Gui também encontrou. Tenho certeza que você vai gostar. É uma atmosfera assim bem sufocante, mas que faz a gente entender, né, quais eram aqueles tempos que o Brasil estava vivendo. A gente vai fazer um faixa a faixa aqui com algumas informações adicionais que a gente tem na música, mas o disco ele é muito mais de se sentir, é um disco repleto de sentimentos, né, que vêm diferentes a cada vez que você coloca o disco para tocar. Ouve o disco todo e depois você deixa aqui nos comentários o que você sentiu, quais foram as suas impressões em cima do disco Milagre dos Peixes. As pessoas que se apegam mais à música convencional vão se identificar bastante com Escravos de Jó, que abre o disco. Apesar dela ter esse caráter experimental, ela é super melodiosa. A música é uma releitura de velhos cantos africanos e traz uma percussão bem marcada junto com a voz da Clementina de Jesus. Inicialmente a música foi gravada com uma letra diferente, escrita pelo Fernando Brant, chamada de O Homem da Sucursal, num compacto do Milton de 1970. Saio do trabalho, volto para casa, queria ver um filme de amor, queria ver um filme de amor. Depois, em 73, ela ganhou uma segunda letra chamada de Escravos de Jó, só que aí a censura implicou com o verso "A vaca Vitória lambeu, lambeu, mexeu, mexeu e remexeu", que eles julgaram como pornográfica, e aí censuraram a letra toda, menos o refrão. Em 1977, ela ganhou uma terceira letra chamada de Caxangá, que foi interpretada pela Elis Regina e gravada por ela no disco que ela lançou naquele ano. E também o Milton gravou a música no disco ao vivo dele de 1983. A letra Escravos de Jó basicamente fala sobre o trabalhador, né? O homem que levanta todos os dias para trabalhar e aí chega exausto em casa, depois de tanto suor durante o dia, dorme para acordar no outro dia e trabalhar novamente e vive essa vida aí massacrante. A música Carlos, Lúcia, Chico e Thiago originalmente já era instrumental, é uma das músicas mais difíceis e complexas do disco Milagre dos Peixes. O som latino característico da obra do Milton Nascimento aparece na música Milagre dos Peixes, que é incrível como que essa letra não foi censurada, já que ela tem a frase "E eu apenas sou um a mais a falar dessa dor, a nossa dor", para vocês verem que os militares não estavam tão atentos assim à obra do Milton Nascimento.
A Chamada é uma das músicas que foram produzidas originalmente para o filme Os Deuses e os Mortos, dirigido pelo Rui Guerra em 1970. Inclusive, esse filme o próprio Milton faz uma participaçãozinha como ator. A música também apresenta ali o canto gregoriano e os vocais remetem a um ambiente de floresta. Ela é uma música bem difícil e em algum momento dela dá para ouvir o Milton gritando a frase "Estou cansado, me ajuda". Abrindo o lado B vem a música Pablo número 2, Festa, que é praticamente uma continuação da música Pablo, que está presente no compacto. Pablo número 2 lembra uma celebração latina também, com palmas, coros e violões festivos. Na sequência vem Tema dos Deuses, que é outra música da trilha sonora do filme do Rui Guerra, né? Produzida pelo Milton Nascimento. A música Hoje é Dia de El Rei foi baseada em Suíte do Pescador, do Dorival Caymmi. Ela foi também concebida para ser um diálogo entre pai e filho. Só que a letra acabou sendo censurada e isso acabou impedindo um dos grandes encontros que poderiam acontecer na MPB, entre Milton Nascimento e Dorival Caymmi, que seria convidado para fazer a parte do pai. A letra do Márcio Borges falaria ali de um conflito de gerações e traria um diálogo de pai e filho, né, entre alegorias e um clima musical bem denso. A letra acabou sendo censurada porque trazia um conteúdo claramente político, como por exemplo nos versos: "Não pode o justo sobreviver se hoje esqueceu o que é bem querer. Rufai tambores saudando El Rei, nosso amo, senhor e dono da lei." Com a letra censurada, o Milton Nascimento acabou utilizando das suas técnicas vocais impressionantes e transformou essa música numa obra-prima sensorial. O LP encerra com a última sessão de música composta pelo Milton Nascimento. Ela traz barulhos de talheres, conversas, um piano triste e nostálgico que simula ali um ambiente de fim de festa. Agora a gente vai falar das 3 músicas do compacto. A primeira delas é Cadê, que ganhou uma letra feita por Rui Guerra, mas a música no disco aparece apenas na versão instrumental, porque a letra foi censurada. A música tem uma pegada ali, né, jazz rock, e essa letra censurada acabou ganhando uma versão em inglês feita por Matthew Moore, que foi gravada pelo Milton Nascimento em 1976, no seu disco produzido e lançado lá nos Estados Unidos. Já a versão original, né, da letra censurada, quem gravou pela primeira vez foi Gal Costa no seu disco Água Viva de 1978. Meu príncipe encantado, meu príncipe cansado. Na época de Milagre dos Peixes, a censura implicou com os versos: "Meu príncipe assustado, meu príncipe queimado, corta a noite escura desta floresta, mata o fogo do dragão, traz da lenda os jogos de nossa festa, pra eu poder brincar, sorrir, cantar, pular." Em seguida vem a tensa Sacramento, que tem música do Nelson Ângelo e letra do Milton Nascimento. Uma música entristecida. Que o mundo quer saber as coisas que a vida não te impôs.
Para finalizar o compacto vem a música Pablo, que foi composta em homenagem ao filhinho do Milton Nascimento e cantada pelo Nico Borges, o caçula, né, da família Borges. A letra é bem lúdica, surreal e fala sobre pó de nuvem nos sapatos e incêndio nos cabelos. Outra beleza de música desse disco Milagre dos Peixes. Meu nome é Pablo, Pablo, Pablo. Como um trator é vermelho, incêndio nos cabelos. Nos dias 7 e 8 de maio de 1974, o Milton Nascimento, um artista da MPB, se apresentou no Teatro Municipal de São Paulo, acompanhado da Orquestra Sinfônica do Rio de Janeiro. Os arranjos foram feitos por Wagner Tiso, Paulo Moura e Radamés Natali e a regência de Paulo Moura. Essas apresentações viraram um disco duplo ao vivo, lançado em 1974, Milagre dos Peixes, gravado ao vivo. Outra obra-prima da música popular brasileira, que a gravadora não mediu esforços para lançar, né? É um disco de capa dupla também. Aqui tem fotos, né? Imagens do show. Esse disco também foi muito bem recebido pelo público, pela crítica e vendeu super bem. Eu não posso me livrar e ele corre para ter. Nele, além das músicas do disco Milagre dos Peixes, o Milton se apresentou também com algumas canções do Clube da Esquina, né? Estão lá Clube da Esquina, São Vicente, Nada Será Como Antes e Cais. Quem participa dessa apresentação também é o grupo Som Imaginário, formado por Wagner Tiso, Luiz Alves, Robertinho Silva, Toninho Horta e Nivaldo Ornelas. O grupo tinha sido formado 4 anos antes para acompanhar o Milton Nascimento nos shows. Eles participaram do disco de 1970 com uma formação um pouco diferente, depois essa formação mudou. O fato é que eles lançaram um disco só do grupo também, né? Ganharam uma carreira além da feita com o Milton Nascimento. Eu já estou com o pé nessa estrada, qualquer dia a gente se vê. Sei que nada será como antes amanhã. Uma curiosidade é que nesse disco está presente a música Bodas, que foi composta pelo Milton Nascimento com o Rui Guerra, né? É uma música que estaria no disco de estúdio Milagre dos Peixes, mas ela foi vetada, dessa vez não pela censura, pela própria gravadora EMI, Odeon, porque a letra fazia uma crítica ao imperialismo britânico, né? Inclusive citava a rainha da Inglaterra, e como a gravadora tinha acionistas ingleses, eles não acharam conveniente, né, que essa música saísse num disco da gravadora. Mas aí em 1974, a Odeon brasileira decidiu deixar isso pra lá e o Milton gravou essa música nessa apresentação ao vivo. Sua pólvora e seu canhão, 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 porão e barriga cheia, vai mais triste o capitão. Com esses 2 discos, o Milton Nascimento definitivamente tinha virado um ícone da música popular brasileira, né? E depois desse show aí que ele fez no Teatro Municipal de São Paulo, ele começou a ficar cada vez mais visado pela ditadura. O Milton foi fazer um show na Argentina e quando ele voltou, ele estava em São Paulo e começou a receber telefonemas anônimos, onde ele era ameaçado. Diziam para ele não pisar mais na cidade de São Paulo e começaram a ameaçar também de sequestrar o filho dele, o Pablo. Já que o Milton tinha medo, né, do que pudesse acontecer com o filho, ou então com a mãe do filho dele, isso foi uma das coisas que afastou o Milton do convívio com o seu filho, né, e impediu que eles pudessem ter uma relação mais estreita, né, mais próxima naquele momento.